São Paulo, 26 de junho de 2013. Corinthians e Ponte Preta chegam a um acordo e zagueiro Kleber deve ser o mais novo reforço do timão. Na reserva ou na equipe titular, Aloysio defende a permanência de Luiz Fabiano e do técnico Ney Franco. Chuva muda os planos do Palmeiras e cancela o jogo-treino desta quarta-feira. Diretoria do Santos não confirma. Mais um amistoso no próximo dia 2 de agosto contra o Barcelona está próximo de acontecer. Jogadores por aqui andam ansiosos. E mais uma reportagem especial com a brasileira mais jovem a conquistar o topo do Everest. Chega mais, o Gazeta Esportiva já está no ar. Olá, boa noite. O Brasil está na decisão da Copa das Confederações. O jogo contra o Uruguai foi muito difícil no Mineirão. O Brasil abriu o placar no primeiro tempo com o artilheiro Fred, para minha alegria, mas logo no início da segunda etapa, Cavani aproveitou um erro de passe da zaga brasileira e marcou o gol de empate da Celeste. Mas no finalzinho do jogo, aos 40 do segundo tempo, o Neymar cobrou escanteio na segunda trave e Paulinho apareceu para marcar de cabeça o gol que colocou o Brasil na grande final da Copa das Confederações. E aí, meninos, vocês acreditam no título da seleção? Bom, boa noite, Anitta, boa noite, Chico, grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. O título é possível, uma vez na final, o Brasil tem pelo menos 50% de chance. Nossa, Celso, é verdade. Mas poderia ser menos, né? Mas eu acho que é possível sim, depende do adversário. Contra a Itália, o favoritismo é brasileiro, contra a Espanha, a história muda de figura. Mas de repente, um jogo só, tudo pode acontecer. Chico, boa noite. É verdade, boa noite. Eu estou abaixando meu celular, desculpa, que saiu né? Desculpa. Mas é o seguinte, gostei do Brasil hoje. O Brasil, se não jogou tão bem, é verdade, né? Acabou convencendo, pelo menos, da vontade, né? E eu gostei da audácia do Felipão. O Felipão acabou fazendo uma substituição que deu certo. Tirou o Hulk, colocou o Bernard, né? E o Bernard... o que é, Magrão? Ô, Magrão, desaperta o botão aí que a gente tá ao vivo aqui. O Magrão falou um negócio aqui. Vai lá. Continua, então, Chico. Não era com você. Não era comigo? Não. Então tá nem bom. Comigo. Então tá bom. É o seguinte, o Bernard acabou dando uma nova motivação na partida. Mas no primeiro tempo, o Brasil teve um lance de gol só, que saiu o gol do Neymar. Essa é a grande verdade. O lançamento do Paulinho. Depois, na hora que no segundo tempo, logo no comecinho, um gol, o Thiago Silva, meu Deus do céu, era para dar um bico. Ele foi dar um passe para o Marcelo. Quer dizer, se fosse o Leandro Castão, andava a bola lá na casa do Tancredo Neves, né? Já pum, ia lá para o interior de Minas, ia a bola. Mas não, o cara foi sair tocando. E aí entregou de bandeja para esse tal de Cavani, que é bom jogador, né? Bom jogador. E aí... foi um sufoco, porque o Uruguai ficou naquele negócio na espera, queria segurar, levar para a prorrogação e pênalti. Só que tem um detalhe, Celso. Os principais jogadores do Uruguai estão em final de temporada, porque todos eles jogam lá fora. O Cavani, o Luiz Soares, todos eles estão lá fora. Lugano. Então o pessoal começou a cansar. E não tinha como dar contra-ataque em cima do Brasil. Essa que foi a sorte do Brasil, que acabou conseguindo um golaço com o Paulinho de cabeça. Exatamente por quê? Porque faltou perna. Teve uma hora que parou o jogo, entrou o cara com umas 20 garrafas de água para todo mundo ver. Os caras estavam mortos. Então deu o Brasil muito mais bem preparado, porque aqui, embora a grande maioria também jogue lá fora. Já fora, só o Neymar, o Paulinho e o Fred, né, Chico? Os demais todos jogam na Europa também, né? Essa comissão técnica da seleção com a comissão técnica do Uruguai, nem sei quem está lá. Mas aqui os caras são cuidadosos, não forçam demais o jogador. Então, aí você vê, e a maioria dos jogadores aqui são novos, né? Com exceção do Daniel Alves, né? Que já está coroa e está aguentando o fim. Mas mesmo assim, errou passe. Isso aí o que é? Não é que o cara é ruim, que é rapaz. É porque ele está meio fora de jogo, né? Tá cansado, em final de temporada. E aí, veio o gol do Paulinho, o gol do Salvador. E está bem o Brasil? Não está bem para o Brasil. Para ganhar o torneio. Quer enfrente a Itália, quer enfrente a Espanha, o Brasil não está bem. Não é uma equipe confiável ainda. Mas é o tal negócio, se for campeão,
vai ser confiável. Está jogando no Brasil, vai jogar no Maracanã. Quer dizer, pode ser que o fator campo iniba o adversário. Eu acho difícil. Acho que a Itália não é time de ficar inibido, se bem que está com o desfoque do Balotelli. E se for a Espanha, você está me gozando, né? Os caras estão na esborna desde que chegaram aqui, né? Estão todo dia matando a cobra e mostrando o pau, né? Você imagina se eles vão se preocupar com a seleção brasileira? Não, nada, é toque de bola mesmo. Aí contra a Espanha vai ser complicado. Mas de qualquer forma, Celso, só para encerrar, desculpe esse comentário um pouco mais extenso, mas é o seguinte, se o Brasil ganhar ou não ganhar, para mim, essa seleção já cumpriu o papel dela. Chegou na final. É aquilo que eu falava no Mesa Redonda com o Flávio Prado. Eu quero que a seleção brasileira chegue no final. Essa geração Neymar é uma geração em formação. Então, chegou aonde deveria chegar, na final, pronto, já cumpriu o seu papel. Agora, se for campeão, é lucro total. Agora, se não for, não tem problema, porque é uma renovação muito grande, muito grande. Você vê o meu de zaga do Brasil, é uma lástima, né? Davi Luiz foi um pênalti besta e o Thiago Silva fez aí, deu um gol mas são dos dois jogadores no setor mais qualificados no mundo. São, mas não estão jogando bem junto. Eu só queria dizer isso, que eu acho que chegou aonde eu queria que essa seleção chegasse. Eu imaginaria que ela chegasse. Na final. Agora, se for campeão, eu não sei. Sobre a vitória brasileira, gostaria de fazer mais uma consideração, destacar a atuação do Júlio César. O Júlio César pegou um pênalti do Forlan ainda no primeiro tempo. É verdade, esqueci. Mas ele saiu antes, né? Deu aquela famosa passinho para frente. Mas não foi aquela adiantada. Não foi o Rogério Ceni, não foi o Rogério Ceni. Pegou um pênalti, teve atuação importante e decisiva para a seleção brasileira. Há de se destacar isso também. E outro ponto, apesar da vitória brasileira, tudo no estádio correr bem, tivemos manifestações novamente nos arredores do Mineirão, cerca de 50 mil pessoas. Um grupo acabou enfrentando a polícia, cenas tristes ao redor no Mineirão, mas dentro de campo tudo correu como previsto. Em compensação, em Porto Alegre, pelo menos até o final do jogo, ao que se saiba, não houve quebra-quebra e teve muita gente na rua também. Então, quer dizer, não é em todo lugar que está quebrando pau. Também, o que os manifestantes, aqui, uma opinião... Um manifestante, inclusive, lá em Belo Horizonte, ele caiu de um viaduto e ficou gravemente ferido. Também o Zé Mané vai ficar passeando lá em cima do parapeito. Enfim, sei lá o que aconteceu. Mas, enfim, é aquela correria. Manifestação popular é assim, né? Onde tem muita gente pode acontecer de tudo. Tá? Enfim, eu só acho o seguinte, que o governo agiu rápido, muitas soluções foram tomadas e deu uma esvaziada um pouco nesse movimento. A grande verdade é essa, né? E em Minas Gerais também, se você for ver quem provocou, foram sempre aqueles 10, aqueles 20 que provocam sempre. Né? Que a grande maioria saiu na rua, fez um protesto democrático dentro do direito de qualquer cidadão brasileiro, não é verdade? Aliás, os médicos agora estão protestando também, né? Então, está marcado para o dia 3 um protesto grande aqui na Paulista. Não sei se vai aparecer algum médico aqui. Exatamente contra a determinação da presidenta. Mas, enfim, é o Brasil aí mostrando a cara da democracia. E já que o Celso falou, e nós estamos fazendo uma abertura mais extensa, parabéns ao povo mineiro. Gostei que o povo mineiro continuou cantando o hino nacional até o fim. A FIFA parou na primeira metade. Banana para vocês. Tá? É Brasil aqui, meu filho. Quem manda aqui somos nós, como disse o Fred quando fez o gol. Foi para a câmera e falou, aqui mandamos nós. Foi isso que ele falou, Lito? Eu confesso que não pude prestar muita atenção, porque eu estava fora de mim. Vote na enquete no site gazetesportiva.net. Quem será o adversário do Brasil na final da Copa das Confederações? Itália ou Espanha? Acesse, vote, resultado no final do programa de hoje. Vocês já falaram, né? Eu acho que é Espanha. Espanha. Então, tá. Grande final. Vamos ver. Amanhã, às 4 horas, em Fortaleza, tem a outra semifinal da Copa das Confederações. Será uma reedição da última decisão da Eurocopa entre Espanha e Itália. A Azurra treinou ontem no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. O meia Pirlo participou normalmente da atividade e, depois de ficar fora do jogo contra o Brasil, por causa de uma contusão, deve ter a volta ao time garantida contra a Espanha. O técnico Cesare Prandelli evita o discurso de revanche contra a Fúria, devido à goleada sofrida pela Itália contra a Espanha na final da última Eurocopa. Sabemos a força que a Espanha tem na posse de bola.
Durante esses dias e após o último jogo, estamos tentando trabalhar para deter isso. Estamos treinando forte e estudando o adversário, como sempre fizemos antes de jogos importantes. Vamos tentar jogar melhor do que a última partida contra eles. O forte calor em Fortaleza está fazendo a Fúria treinar à noite. Mas mesmo assim, a hidratação é levada a sério pelos jogadores. Os espanhóis chegaram até a sugerir que os jogos da Copa do Mundo fossem disputados em horários noturnos. Soldado e Fábregas estão bem desgastados diante dos últimos confrontos da equipe na competição, mas devem ir a campo contra a Itália. O zagueiro Sérgio Ramos contornou o assunto. Nós tentamos uma adaptação com as condições e as realidades existentes. Não podemos pedir algo que não existe nem na Copa do Mundo, que será realizada aqui também. Queremos o mesmo que cada equipe tem. Nós não somos crianças mimadas, nem exigimos coisas, muito pelo contrário. Nós viemos aqui para jogar futebol e as condições são essas. Espanha tenta se explicar, ficou em maus lençóis, o futebol é bonito, é competente, é vistoso, é eficiente. A Espanha dispensa maiores comentários até por tudo que ela conquistou até aqui e pelo que ela apresenta. Não é aquele futebol meia boca que você vê, não é tudo. Não, a Espanha joga muito, mas pelo que nós pudemos acompanhar também, pelo que foi noticiado, também jogou muito fora de campo. E isso não foi um futebol tão bonito assim. Trouxe algumas consequências que mancharam um pouco a imagem de profissionalismo da seleção espanhola. Se bem que, na folga, ninguém tem nada a ver com isso. O problema é quando realmente você está em véspera de treinamento, tem uma decisão importante e tal, mas isso cabe ao Del Bosque administrar, porque ele que é o chefe lá na Espanha. Espanha e Itália, em condições normais, da Espanha. Agora, a Itália, de repente, pode armar uma retranca. Já vi isso acontecer. A última derrota da Espanha foi na Copa do Mundo de 2010. Me lembro até que fui alvo de chacota nessa bancada, porque disse que a Espanha seria campeã do mundo. Aí começou perdendo. Aí, Celso estava errado, dançou, perdeu. Pois é, nós vimos o que aconteceu no final. Mas eu estou resgatando aquela partida porque a Suíça venceu jogando totalmente retrancada contra a Espanha. Talvez seja o melhor caminho para enfrentar os espanhóis. Se fechar lá atrás, diminuir os espaços e tentar explorar o contra-ataque. Numa dessa que faz um gol, joga a responsabilidade para a Espanha, um jogo eliminatório, talvez seja o único caminho ou o melhor caminho para os italianos. Chico. Bom, eu acho que essa seleção espanhola é uma seleção que, se levar a sério qualquer coisa que fizer, é imbatível. Não tem como ganhar dos caras, é difícil. Né? Eles têm um time muito entrosado e um time bom, jogadores fora de série, realmente habilidosos, tem um futebol todo especial, com toques de bola e tal. A Espanha conseguiu fazer aquilo que a Holanda ameaçou e nunca fez, né? Que é ganhar tudo em termos de futebol. Só falta um título para eles, que é esse aqui, que é a Copa das Confederações, que eles não têm. Quer dizer, é uma boa oportunidade para eles ganharem. Então, eu acho que da Espanha, eles da Esbórnia ou sem Esbórnia, isso aí não conta. Na hora de jogar a bola, os caras jogam sério, são bons demais, a maioria deles são todos fora de série, sabe o que fazem com a bola no pé, então é difícil. A Itália está com um problemaço pela frente, né? Agora, também a maioria joga futebol europeu, então tem alguns também que estão cansados, né? É aquilo que serve para os jogadores uruguaios e serve para os jogadores brasileiros, né? Serve também para os jogadores italianos e espanhóis, principalmente, que estão sempre nos principais times do mundo, né? Tem aí 12 jogadores do Barcelona, não é isso? Nessa seleção. E o Barcelona teve um ano complicado, então, não sei, pode ser que o fator físico e o calor atrapalhem. Eles vão jogar em Fortaleza. Fortaleza é um calor que Deus que me perdoe, né? Mesmo no inverno é calor, então, quer dizer, é complicado. Não estão acostumados, é um calor diferente do calor que eles têm lá, é um calor às vezes úmido, às vezes não, dá muita, né, problema de garganta, e vento na praia, enfim, sei lá, é complicado, né? E vamos esperar que dê tudo certo, mas pela lógica da coisa, pelo andar da carruagem, é Espanha com sobra. É Espanha com sobra, mas o Celso tem razão. A Itália é sempre Itália. A Itália se finge de cachorro morto, né? Se finge de morto para não ir para a guerra, né? E de repente, pumba.
2 treinadores de ponta começaram as atividades hoje em novos clubes. Na Espanha, Carlo Ancelotti foi apresentado no Real Madrid, enquanto na Alemanha, Pep Guardiola comandou o primeiro treino frente ao Bayern. O italiano Carlo Ancelotti foi apresentado hoje à imprensa como novo técnico do Real Madrid. E no primeiro pronunciamento falou sobre o DNA ofensivo do clube merengue. O time mais importante do mundo tem que ganhar jogando futebol espetacular. Porque a história e a tradição deste clube são de jogo ofensivo, de maneira espetacular. O ex-jogador francês Zinedine Zidane fará parte da comissão técnica de Ancelotti. E o técnico até brincou. Pena que ele não poderá jogar. Quando questionado sobre José Mourinho, ex-técnico do Real Madrid, a resposta foi a seguinte. Mourinho é um excelente treinador. Eu o respeito muito. Mas cada pessoa tem uma personalidade, e é isso. Mourinho tem uma personalidade diferente da minha. Multicampeão pelo Barcelona, o técnico Pep Guardiola comandou hoje o primeiro treino no Bayern de Munique. Cerca de 10 mil torcedores estiveram presentes na atividade realizada no estádio Allianz Arena e pagaram cerca de 5 euros, quase R$14, para ter o privilégio de ver o treinador conversar bastante com os jogadores e orientar a posição deles em campo. Todo o dinheiro arrecadado foi revertido para um programa social apoiado pelo clube bávaro. Bom, meus amigos, eu fico... ontem aconteceu uma coisa engraçada. Eu estou vendo o Zidane dando apoio ao Carlo Ancelotti, né? E ontem apareceram 2 jornalistas aqui franceses para fazer uma matéria aqui na Gazeta. E a gente estava conversando, um deles chamava Zinedine, que é o primeiro nome do Zidane. Aí eu falei assim, mas a sua conta bancária é proporcional à conta bancária do Zidane? Coitado francês, morremos de rir junto, né? Porque não é, lógico que não. Né? Como tanto lá como cá, os jornalistas não têm uma remuneração, mas não chega nem aos pés do Zinedine Zidane. Mas o grande jogador, e ele tem razão, se eu fosse o Ancelotti, eu também pedia pro nosso querido amigo Zidane voltar, porque está em forma, hein, o homem está em forma. Agora, quanto ao Pep Guardiola, é evidente que, para mim, um dos maiores treinadores do mundo também. Não fica devendo nada para ninguém. O que ele fez no Barcelona foi brincadeira, né? E agora no Bayern, com certeza, vai matar a pau. São 2 grandes treinadores. O Ancelotti tem ali pela frente o Real Madrid, defendendo até, porque o italiano normalmente tem essa fama de retranqueiro. Vamos ver em campo, né? Pois é. Vamos ver em campo o que ele vai fazer. Defendendo aí a ofensividade do Real Madrid. Realmente isso é histórico. O Real Madrid sempre montou times ofensivos e times goleadores. O Zinedine Zidane dispensa comentários. Para mim foi o maior depois Olha o Zidane lá atrás. Ó. Foi o maior depois de Maradona. Para mim, Pelé, Maradona, Zidane. Tá magrinho lá, você viu? Tá magrinho, tá em forma. Não, sempre fantástico. Jogou muita bola, conhece muito de futebol e pode contribuir muito, inclusive, agora também como dirigente. E do lado do Bayern de Munique, eu estou ansioso para ver a estreia do Pep Guardiola. Porque o Bayern já apresentou um futebol bonito, um futebol moderno, um futebol ofensivo, quando com a posse de bola, rápido, em velocidade. E quando não tem a posse de bola, todo mundo volta, todo mundo marca. Não tem essa, fulano é gênio, não precisa marcar. Então, esse é o tem que marcar. Treino, né, esse é o primeiro treino do... Isso faz parte para qualquer jogador. Olha, bicho, quanta gente, cara. Os caras foram lá ver o Pep Guardiola treinar. Não, eles pagaram ingresso, cerca de 10 mil pessoas, dinheiro revertido, enfim, e tudo isso mostra o prestígio, mostra o moral, né, que tem o Guardiola. Que língua que ele está falando lá, Celso? Muito provavelmente alemão, ele estudou para isso, já deu... Ele estudou alemão? Estudou alemão, antes... Não dá para aprender. Mas a gente mostrou aqui ontem, lembra? É mesmo, ele foi apresentado e falou em alemão. O cara é um gênio, aprendeu alemão. Aprendeu as palavras principais. Não é. Agora não é isso. vamos. Ele foi contratado pelo Bayern em janeiro. Tá. Foi contratado em janeiro, são 6 meses. Imaginando que ele já deve ter sido sondado no passado, talvez. Dinheiro não falta, pegou ali uma bela professora, quer dizer, com todo respeito, pegou uma bela professora para ensiná-lo. Com 6 meses, 4 horas por dia, até eu falo. Ou talvez mais, se a professora fosse bonita. Não, porque aí dispersa. Então. Dispersa e não se concentra e perde. Anitta. O Celso é experiente. Na verdade, é professor, vai fazendo uma locução aqui agora.
Tá certo. Segue o jogo, vai. Vamos lá. Vamos falar de coisa séria, né? No mês passado, a paulistana Karina Oliani entrou para a história do esporte de aventura no Brasil. Foi a mais jovem alpinista a atingir o topo do Monte Everest, o mais alto do planeta. Adriano Dolfi, que tinha entrevistado a Karina antes dela iniciar a missão Everest, voltou a se encontrar com a atleta, só que dessa vez para ouvir outras histórias da aventura dela ao Himalaia. Em abril deste ano, mostramos essa reportagem com a Karina Oliani, uma alpinista em busca de um sonho no lugar mais alto da Terra. Pouco mais de 2 meses depois, a Karina está de volta, conseguiu a façanha de escalar o Everest e eu queria que você falasse um pouquinho dessa emoção. Olha, Adriana, é difícil em palavras você descrever uma emoção que, enfim, foram tantas, né? A expedição durou 55 dias, a gente se viu logo antes de eu ir. Agora é muito legal estar aqui de volta e poder, né, dividir esse sucesso também com vocês, porque a gente quase que não chega no cume. O que aconteceu? Quais foram os imprevistos que talvez poderiam atrapalhar essa façanha? Olha, tiveram alguns. Um deles foi logo no começo da nossa aclimatação, que é quando você fica subindo e descendo a montanha para se acostumar, né, com a falta de oxigênio, com o frio e tal. E de repente a gente só escuta aquele barulho assim, pô, e olha para a esquerda e tá um bloco de neve gigante, assim, descolou e começou a causar aquele avalanche, aí a neve foi descendo muito rápido. O outro imprevisto foi no dia do cume. A gente tinha olhado toda a previsão do tempo, estudado tal, de vários países diferentes e as previsões apontavam que dia 16 de maio seria um bom dia de cume. Só que a gente chegou lá, os ventos estavam de mais de 100 km por hora, com temperatura de menos 40. Então imagina, a sensação térmica estava um frio assim absurdo. Só para armar a barraca a gente ficou mais de 1 hora tentando, porque o vento não deixava. Isso forçou a gente a ficar uma noite que as pessoas geralmente não fazem, dentro da zona da morte, esperando o tempo melhorar. Só que para ficar a 8.000 metros e dormir lá e não morrer, você tem que usar oxigênio. Aí a gente teve que tomar uma decisão super extrema e separar a equipe. Foi bem triste. E o vento não abaixava. E a temperatura continuava assim, menos 40, menos 35. E aí quando deu umas 6 horas da tarde, o Pemba falou, olha, Karina, se continuar assim, já pode arrumar suas coisas, a gente vai acordar e vai descer. Quando deu 8 horas da noite, os ventos, não é que eles pararam, ainda estavam bem fortes, mas eles diminuíram. A temperatura deu uma amenizada. O Pemba falou, olha, tá longe de ser um dia de condições ideais pra gente escalar. Eu não iria. Só que se acontecer qualquer coisa no meio do caminho, se alguém começar a congelar pé, congelar mão, orelha, a gente vai voltar na hora. Aí um outro imprevisto. 2 horas da manhã a gente viu uma luz no escuro, no meio da rota. Uma luz parada, não ia nem para cima nem para baixo. Chegou lá, era um escalador, ele estava com a cabeça apoiada assim nos 2 braços, com muita dor no olho e os olhos congelados. Os 2 olhos totalmente congelados, cheios de gelo. Ele estava cego. Eu falei, bom, eu quero muito subir, mas não vai ser dessa vez, porque a vida pra mim tá em primeiro lugar e se a gente puder fazer alguma coisa por ele, a gente vai fazer. Tipo, nesse meio tempo foi chegando uns outros escaladores, tava subindo umas outras luzes e a hora que a gente tava tudo pronto pra descer com ele, o pessoal falou assim, ele é da nossa equipe, pode deixar ele com a gente que a gente cuida dele. Então eu e o Pemba, a gente continuou escalando e aí a gente fez cume às 7h38 do dia 17 de maio. Foi a coisa mais linda ver o sol nascendo da montanha, foi por volta das 4h40 da manhã. E aí a gente chegou no cume, né? E, poxa, você espera tanto tempo para chegar no cume para curtir um pouquinho. A gente pisou no cume e o Pemba falou, vamos descer porque minha mão congelou. Aí eu falei, beleza, Pemba. Então a gente tirou umas fotinhos, filmou super pouco lá no cume e descemos bem rápido. Quanto tempo lá? 15 minutos. Depois de tantas histórias, nos 55 dias de Everest, Karina já planeja outras aventuras. Quero muito ir para a Antártica fazer o Vinson, que é a montanha mais alta do continente. Eu quero terminar meu projeto do Seven Summits, né, que é a montanha mais alta de cada um dos 7 continentes,
Com o Everest eu já completei 4, faltam 3 ainda. Então tem muita coisa assim na lista, mas vamos ver o que eu consigo viabilizar primeiro. Bom, meus amigos, olha, a mulher brasileira é tida como uma das mais bonitas do mundo. E a beleza, e uma representante dessa beleza chegou no topo do mundo. Então, meus parabéns. Você merece. Menina bonita, menina esperta, bela conquista. Corajosa pra caramba. Corajosa, não é brincadeira. Você assiste, você vê que muitas pessoas já morreram. Se não me falha a memória, são mais de 20 pessoas que desapareceram tentando conquistar o pico do Everest, né? Ele tem vários lados em que você sobe. Não sei que lado que ela subiu direito, mas enfim, ela chegou lá. E um dos motivos das pessoas se perderem é exatamente isso, é esse vento que é forte demais e gelado demais que não tem para ninguém, né? É que nem a seleção da Espanha quando quer jogar, né? Não deixa ninguém subir em lugar nenhum. Mas deram sorte, né? Também tem que ter um pouco de sorte na vida. E ela chegou lá. Parabéns. E em nome da equipe da TV Gazeta, a mulher brasileira chegou onde deveria nunca ter saído. O topo do mundo. Mas não precisa ficar geladinha, né? Pode ficar, vamos dizer assim, no clima. Você que acompanha o Gazeta Esportiva, fale com a gente, mande a sua mensagem, tá? Manda lá no Gaz Esportiva, no meu @Anita Pasques, no do Celso Cardoso, @Celso Cardoso, no do Chico Lang, @Chico Lang Real. E visite também a gente lá no YouTube, tá? youtube.com/A Gazeta Esportiva TV e no Facebook, a nossa página é facebook.com/gesportivanet. Quero mandar beijo. Eu não mandei beijo ainda essa semana. Wellington Lima, um beijo. Tá no Twitter. Hudson, um beijo. Fernando Abreu, beijo. Champollion, beijo. O Bruno Previero, beijo. Bando de Loucos, beijo. Todos a vocês aqui que estão no Twitter me ajudando a viver essa vida de tuitadas. Obrigada, um beijo. Celso Cardoso? Eu quero mandar se me permite, Celso, claro. Sem briga. Um grande abraço para o Valmir e a sua esposa Thelma, que aliás hoje são corintianos lá de Mauá e hoje, né, a Thelma está fazendo aniversário. Então, parabéns, abraço corintiano do Paulinho, né? Que salvou a seleção brasileira. Chegamos lá graças a Paulinho, Pascoal. Não, peraí, tem o Fred aí nessa história também. O Fred só fez um gol. O Paulinho ajudou o Fred. O gol foi chutado. Celso, por favor. Aqui também pede via Twitter abraços o Adriano e pede também beijos para os filhos Arthur, Gabriela e Juan, todos corintianos e que assistem sempre ao Gazeta Esportiva. Sejam sempre bem-vindos. Olá, Chico. Não, eu não quero falar nada, não. Imaginei. Eu quero dizer o seguinte, que eu abraço o pessoal da Accord Company, né? Tá aí sempre com a gente. Tá bom. É isso aí. Um abraço. Rápido intervalo no Gazeta Esportiva. Daqui a pouco, chuva faz Palmeiras cancelar jogo treino. Os preparativos do São Paulo para o amistoso contra o Flamengo. As notícias de Santos e Corinthians e mais sobre Brasil e Uruguai. A gente já volta. Há 10 dias do reinício do Campeonato Brasileiro, os times começam a fazer uma série de amistosos para recuperar o ritmo de jogo. No Santos, esses jogos servem também para fazer testes na equipe que deve colocar muitos garotos em campo no segundo semestre. A reportagem é de Felipe Esboril. A preparação para a volta do Campeonato Brasileiro vai se afunilando e o Santos resolveu receber um convidado para testar os atletas que não vinham tendo uma oportunidade antes desta paralisação por causa da Copa das Confederações. O Audax, que está na primeira divisão do Campeonato Paulista. Um pouco diferente, a gente que está acostumado a vir sempre jogando, campeonato valendo 3 pontos. Acho que essa parada também é um pouco bom para dar uma mexida, dar uma acertada na equipe. Tá tendo esse amistoso aí, diferente, né? Mas estamos trabalhando, buscando melhoras para o brasileiro. Os titulares ficaram sentadinhos, assistindo a entregada do goleirão do Audax e o gol de Pedro Castro. Enquanto isso, fora dos gramados, a movimentação do Peixe parece maior do que dentro de campo. A imprensa espanhola já confirma um amistoso entre Santos e Barcelona no próximo dia 2 de agosto. Por aqui, a diretoria santista desconversa. Mesmo assim, os jogadores do Peixe andam ansiosos para enfrentarem o time de Messi e companhia. Vai ser uma grande expectativa para mim, acho que um sonho, jogar contra o
o Barcelona e contra o Neymar também. Vai ser uma experiência muito boa na minha vida. Acho que não tem nem palavras para descrever isso. Algo que parecia meio distante para os jovens atletas que acabaram de subir da base. Mas, no videogame, eles conhecem muito bem o adversário. Não dá nem pra imaginar, né? Pô, só pega os caras no videogame lá. Agora, ver frente a frente assim, nunca imaginei. E se caso acontecer, aqui somos profissionais também e dentro do campo a gente tem que procurar fazer o nosso melhor. E já pensou se esse time comandado pelo recém-chegado Claudinei Oliveira vence o Barça? Bom, confiança não falta, principalmente para reverter aquele resultado do Mundial de Clubes de 2011. E cada jogo é um jogo, né? Vamos tentar chegar lá e mostrar o nosso melhor e tentar reverter isso aí também. Eu aposto vitória do Santos, não sei quanto, mas eu só aposto vitória do Santos, sou santista e se tiver que entrar, jogar, eu aposto uma vitória do Santos. Enquanto esse amistoso não chega, é bom ir treinando, no videogame mesmo. E imagina, gente, que experiência legal para essa meninada do Santos. Mas espero que o Barcelona não entre como entrou contra o Santos no Mundial. Porque se entrar, o Santos naquele Mundial era um time até que forte, até que bom, né? Foi campeão sul-americano, estava com tudo em cima. E eu me lembro muito bem, estava conversando até com o Flávio Prado essa semana, que aqui o Barcelona e o futebol espanhol, eles não gostam de ser atacados. O Flávio tem essa tese. Quando eles estão atacados, eles ficam incomodados. Então, o Bayern de Munique usou isso e tal. E o Muricy Ramalho que percebeu esse incômodo. Então, ele queria pôr o Santos em cima do Barcelona. Só que os jogadores chegaram lá e parecia que estavam na Disneylândia, né? Vendo o Pateta, o Mickey, né? a Minnie, né? O Pluto. Né? Então, aí ficou aquele negócio. Só faltou pedir autógrafo para os caras. E aí levaram de 4, levaram até de pouco. Você quer saber que era para ter levado até demais. Então, eu espero que essa garotada aí não fique tão empolgada com o negócio de PlayStation. PlayStation é PlayStation, né? Dá até para colocar no nível 2, ganhar do Barcelona. Você gosta, Eu Chico? gosto. Você joga, é? Eu jogo no nível médio, né? Tá. E de vez em quando eu boto no profissional, eu sempre perco. Então, aí, eu jogo com o Corinthians contra o Barcelona, é 5-0 para o Corinthians, 7-0. Né? Só no PlayStation. É, no PlayStation. Tá. O PlayStation vai. Agora, ao vivo, né, meu, precisa tomar cuidado. Então, eu espero que sirva, que o Barcelona também não entre com tanta... volúpia, né? O Barcelona vai estar voltando, início de temporada, os jogadores estão aí... Mas dá para deixar o Messi jogar meio tempo em cada um? Não, claro que não, né? Deixa jogar meio tempo em cada um. Assim ele faz 5 para o Barcelona e faz 4 para o Santos, tá tudo certo. Tem que destacar que o Barcelona vai estar voltando para a temporada, depois das férias, jogadores estão jogando na seleção espanhola, dificilmente vão jogar, não vão jogar, quer dizer, então é um outro Barcelona, é uma outra questão. E naquela final, Chico, não tem muito o que fazer. O Barcelona simplesmente estava jogando o fino da bola, deu uma aula de futebol. Coube ao Santos somente admirar. O São Paulo tem amistoso contra o Flamengo nesse final de semana. Hoje o tricolor trabalhou no CT de Cotia e não fugiu da chuva que caiu na região metropolitana da capital. Veja na reportagem de Alexandre Silvestre. A chuva, a névoa, o frio não impediram o quero-quero de proteger o ninho e ir à caça. O mau tempo em Cotia, onde o São Paulo está concentrado, não tirou o ímpeto dos goleiros que foram para o gramado. Jogadores de linha treinaram fisicamente no Refis e deram um descanso para ela, a redondinha, a bola, que ficou ali sozinha esperando por um chute. À espera de novas oportunidades está o Aloísio, que pode perder espaço entre os titulares com a permanência do Luiz Fabiano, que ainda goza de prestígio junto aos fãs e com os colegas de time. Eu era uma das pessoas que queriam ele aqui, porque não tem um jogador como ele no mercado, por que vendê-lo? Uma pessoa que, tanto quando sai jogando, quando ele joga sozinho, quando eu jogo com ele, posso sempre ajudá-lo, ou ele me ajudar. E a gente vai trabalhando assim. Fiquei muito feliz que ele ficou. Espero aí que nos ajude, não só esse ano, que ajude São Paulo por muito, muito tempo ainda. O Boi Bravo tá junto com o artilheiro e com o técnico da equipe. Dizem pelos corredores do Morumbi que se o São Paulo perder para o Corinthians a Recopa, Ney Franco perderá o emprego. Para Aloísio, seria uma grande injustiça. Ele não é o culpado de tudo. Nós jogadores temos uma grande parcela nisso aí. Eu acho que
acho que a gente está junto com ele até o final, não importa se vai ganhar essa Recopa, se não vai ganhar, pode ter certeza que a gente vai estar abraçado com ele até o final. Pro amistoso de sábado contra o Flamengo em Uberlândia, uma dúvida na defesa. Tolói, que volta de contusão, briga com Paulo Miranda por uma vaga ao lado do Lúcio. Joguinho festivo. Depois 2 clássicos contra o Timão pela Recopa e Santos pelo Campeonato Brasileiro, tudo no Morumbi. E pro Aloysio não tem essa de virar chavinha para esse ou para aquele campeonato. Nada, isso é papo de aqui para vocês. A gente tem que ganhar, entrar para jogar Libertadores como a gente fez, entrar para ganhar o jogo. No próximo jogo é brasileiro, tem que ganhar também. Tem essa de, óbvio que tu não vai pensar, por exemplo, ter um jogo hoje na Libertadores. Óbvio que tu vai estar focado naquele jogo, mas sabendo que tem um jogo ali na frente. A gente está pensando no Corinthians, mas óbvio que a gente tem outros campeonatos para disputar. O Boi continua bravo. Não, o Boi é tranquilo, só dentro de campo que ele luta, ele corre e ele tenta ajudar os companheiros. O que é fundamental, nem sempre técnica basta para jogar futebol. Você precisa ter vontade também, dedicação, raça. Isso o torcedor sabe valorizar muitas vezes até mais do que a própria técnica. Sobre Corinthians e São Paulo, não é uma questão de levar a sério uma competição ou outra. Tem muita rivalidade aí. Tem. Ainda mais levando em consideração que trata-se de um torneio sul-americano. São Paulo gaba-se de ser o maior vencedor brasileiro da história, tem 3 títulos de Libertadores, já ganhou a Supercopa, já ganhou a Comebol, enfim, tem um vasto currículo. O Corinthians penou para ganhar uma Libertadores da América, ganhou no ano passado. Então, acho que por conta dessa rivalidade, o São Paulo vai levar muito a sério esse jogo, assim como o Corinthians também vai levar. E vai ser mote para muita brincadeira aí no futuro. Ganhamos de vocês também a Recopa, ou enfim, o tempo dirá. Mas se vão levar a sério, eu tenho absoluta certeza. Mas eu queria mandar um abraço aí pro Aloysio. Eu gosto desse cara, ele é raçudo, ele vai mesmo, se entrega, vai pro pau, não tem medo de cara feia. E tá um jogador que eu tiro meu chapéu. Gosto muito dele, gosto muito do Oswaldo e do Luiz Fabiano, sem dúvida, né? Porque o Luiz Fabiano é um craque, né? Agora, se tiver um pouco de juízo, não for tão nervosinho esse ano aqui, esse resto de ano, dá para ele fazer grandes coisas do São Paulo. Agora, quanto ao jogo Corinthians e São Paulo, o Celso tem razão. Essa Recopa vai ser ingrata para quem perder, né? Essa que é a grande verdade. Porque vai ser um jogo só, né? Ou são 2 jogos? 2 jogos. São 2 jogos. Um no Morumbi e um no Pacaembu. Outro no Pacaembu. Então, quer dizer, vai ser um pega para capar. Porque eu não sei, o Corinthians está tentando liberar o Paulinho, já vendido para o Tottenham, para poder até jogar essa partida. Não sei se o Tottenham vai topar. E nem se o Paulinho vai topar, porque ele deve chegar exausto dessa Copa das Confederações, né? Então, eu fico pensando que vai ser um negócio complicado. Mas, enfim, vamos torcer, porque, afinal de contas, se o Corinthians ganhar de São Paulo, vai ser engraçado, porque o único título, o Corinthians disputou a Comebol só e caiu, foi eliminado pelo São Paulo, para aqueles pressinhos do São Paulo. Foi, 94. Em 94. Então, já pensou se esse time do Corinthians ganha de São Paulo, a única Supercopa disputada entre os dois? Aí vai ser engraçado, se gabo que somos internacionais e o Corinthians ganha o único torneio. Quer dizer, vai ser o golpe final, né, no seu Juvenal. Porque aí politicamente ele vai ficar desgastadíssimo. Até nisso, que ano que vem é eleição política no São Paulo, né? Então aí que o negócio vai pegar. Então, eu quero ver essa final. Essa final, eu vou até no Morumbi, sentar ao lado do Juvencio, assistir essa partida. Viu, Chico? E no Corinthians, o técnico Tite comandou mais um treino preparando o elenco para o primeiro jogo oficial após a final da Copa das Confederações contra o São Paulo pela Recopa Sul-Americana. As informações do Timão com Osmar Garrafa. Antes da continuidade do Campeonato Brasileiro, o Corinthians tem um encontro na Recopa Sul-Americana contra o São Paulo. A decisão desse título acontecerá em 2 partidas. A primeira, na próxima quarta-feira, no estádio do Morumbi. E por aqui, essa briga por mais uma conquista está sendo encarada com muita seriedade. A Recopa a gente trata como um título importante. E ainda mais pelo fato de ser um clássico contra o São Paulo, acho que ganha um pouco mais de importância e a gente entra com mais vontade de ser campeão. Para essa primeira partida contra o Tricolor, o Timão está liberado da punição imposta pela Comembol.
e vai poder contar com o apoio de sua torcida. É sempre bom contar com a torcida do Corinthians, é uma torcida que apoia, grita, ajuda. Então, o fator deles poder ir no estádio visitante é importante para estar próximo do nosso time. Além da presença do seu torcedor, o Corinthians também ganhou uma semana a mais de treinamentos para esse confronto contra o São Paulo. Que ajuda, sim, essa semana extra aí de treinamentos. E acho que a gente sai um pouco na frente em comparação à parte física. Quanto à reformulação do elenco para a sequência da temporada, ela é praticamente certa. Paulinho foi negociado com o Tottenham da Inglaterra. O zagueiro Kleber da Ponte Preta está praticamente contratado. O zagueiro Chicão e o atacante Emerson interessam ao Flamengo. E todas essas possíveis alterações no grupo parecem não preocupar o elenco corintiano. Claro, os jogadores que estão aqui são jogadores de qualidade, jogadores de grupo. A gente vinha ganhando, antes de eu chegar também tinha um grupo vencedor e alguns jogadores estão ainda aqui. Mas isso acontece pelo fator de ter destaque, de ganhar o título, jogadores ser vendidos, outros jogadores chegando a uma certa idade que o clube acha melhor, não digo trocar, não digo descartar, mas trazer novos jogadores mais novos para dar continuidade no trabalho, mas jogadores que sejam da mesma linha do que são aqui, que são jogadores comprometidos com o trabalho. Eu acho que isso não acontece aqui no Corinthians, acho que todo time é assim, então não acho nada de anormal nisso. Bom, eu só acho uma coisa só anormal, meu caro Cássio, você que é injustiçado deveria estar na seleção brasileira no lugar do Júlio César, que pegaria esse pênalti também hoje, tranquilo. Você pula sempre para o canto esquerdo. Então é o seguinte, eu fiquei indignado, porque isso que o Cássio disse está no site do Corinthians assinado pelo Mário Gobi. Aliás, por que o Mário Gobi não vem a público e não fala, né? Vamos fazer uma renovação. Será que ele tem medo de microfone, o Mário Gobi, Celso? Não creio, não. Preferiu apenas se manifestar de uma outra maneira que não dando entrevista. Agora, reformulação, ela faz parte de qualquer processo, de qualquer clube, mas tem que tomar muito cuidado. Você não pode desmontar uma base de uma vez. 1 ou 2 jogadores, depois você vai... Ela é feita aos poucos. Toda e qualquer reformulação radical costuma trazer prejuízos enormes ao clube. Palmeiras agora. O Verdão tinha um amistoso com o Água Santa marcado para o treino dessa quarta-feira, mas a chuva acabou atrapalhando os planos da equipe na academia de futebol. Mesmo assim, teve trabalho para os comandados de Gilson Kleina. Luiz Henrique Gurian acompanhou o treinamento no Palmeiras e tem as notícias. Academia molhada, encharcada. A chuva veio, gostou, ficou. O Água Santa da 4ª divisão do futebol paulista, adversário programado para o jogo treino desta manhã, não conseguiu chegar. Folga? Nada. Trabalho duro? Sim. É a fase final para continuar o Campeonato Brasileiro. E na volta ao Campeonato Brasileiro, agora, dia 6, em Presidente Prudente contra o Oeste de Itápolis, um desfalque certo no time do Palmeiras. Mas ficou tanto tempo aí de folga, na recuperação. Mas o problema está no banco de reservas. A ausência do técnico Gilson Kleina, suspenso por uma partida. Kleina fora do banco e no elenco disputa por espaço. O meia Rondinelli chegou do Grêmio de Porto Alegre e quer fazer história com a camisa verde. É um sonho ainda para mim brilhar no Palmeiras e então eu estou vivendo esse sonho. Tem até dezembro para isso acontecer. Então não é fácil ficar sem jogar, ficar treinando, ficar fora de convocações, mas o meu motivo é por estar no Palmeiras e querer brilhar no Palmeiras. O eclético Marcelo Oliveira, aquele que joga na defesa, no meio, no ataque, se precisar, fala do passado para contar o presente e, quem sabe, melhorar o futuro. Nesse momento de enxugar o grupo, ele relembra. Estava até na base ainda do Corinthians quando eu fui emprestado e até hoje eu guardo muito isso porque foi ali que começou a minha carreira como profissional. Foi no Paulista de Jundiaí, que eu fiquei lá Série B de 2006 e o Paulista de 2007 foi onde eu apareci no mercado. Então, quando você sai assim, não pode pensar que está sendo ruim você sair. Porque você está no Palmeiras, às vezes você vai para um time menor, mas no meu ponto de vista, você tem que estar jogando para estar aparecendo. E o repórter bonito, muso, de olhos azuis, Adriano Dolfi, acompanhou a primeira semifinal da Copa das Confederações junto com a galera na região da Paulista. Vamos ver. Nestas mesas, grupos conversando em espanhol. Uruguaios? Não. Peruanos e venezuelanos torcendo para o Brasil. A torcida aqui do pessoal do Peru é para quem hoje? Para Brasil, todos. Uruguai? Não, Uruguai não.
Todos acá somos peruanos e vamos para o Brasil. Brasil e Uruguai é um duelo que até hoje deixou cicatrizes profundas, até mesmo para os mais jovens. Já tiveram várias histórias, né? Tem 50 que eles ganharam a final da gente no Maracanã, mas isso já ficou no passado. Acho que hoje o Brasil passa. Mais de 60 anos depois, o Brasil agora tem 5 títulos mundiais e o Uruguai manteve os 2. Fato é que todos apostam no Brasil como favorito, jogando em casa na Copa das Confederações. O sentimento agora é de vingança agora, todos esses anos que a gente perdeu aí. Tem um palpite pro jogo? Acho que 2-1. Gols de quem? Do Neymar e um do Fred. Logo de cara, um pênalti contra. Confiança que virou tristeza e depois... Entre uma cervejinha e outra, muita apreensão. Mas depois, a recompensa. Pelo que aconteceu no primeiro tempo, esse 1-0, você acha que o Brasil saiu no lucro? Acho que assim, né? Acho que sim. Joguinho truncado, pegado ali, jogo de meio campo. Achei eles adiantaram a marcação. O Brasil ficou um pouco acuado. Acho que o Oscar tem que se movimentar mais, tem que chamar a responsabilidade. Não é só o Neymar, tem que assumir sozinho, se movimentar mais, que é a função dele, é o mais leve do time, para buscar essa bola e fazer. A primeira tabela que saiu foi, né, o Neymar tocou e saiu para receber e acabou saindo o gol. Vem o segundo tempo e o gol da Celeste. Durante toda a segunda etapa, muita preocupação, até que finalmente, no finalzinho, o gol brasileiro. É fim de jogo. Brasil classificado para a final da Copa das Confederações. E você acertou o palpite 2-1 Brasil. Só errei o artilheiro, né? Foi o Paulinho no lugar do Neymar, mas foi 2-1. Agora, um jogo complicado, né? Jogo complicado, o Uruguai jogou bem, mas eu acho que o Brasil merecia a vitória. E agora que vem a Espanha ou a Itália? O que vier a gente tem que ganhar, né? Pode escolher adversário agora não. Tudo bem. Resultado final da nossa enquete no site gazetesportiva.net. Quem será o outro finalista da Copa das Confederações, Itália ou Espanha? Resultado, Espanha. 64% das pessoas acham que vai ser a Espanha. Amanhã a gente vai saber. Gazeta Esportiva termina por aqui. Fique agora com o Jornal da Gazeta. Um beijo. Tchau. Gazeta Esportiva. Oferecimento Walter.